Shalom, shalom. Esperando vocês entrarem. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por esse dia que o Senhor fez para nós, dias que nos alegraremos nele, amém? Dia que o nosso coração se enche da graça, da bênção, da misericórdia do Altíssimo sobre nós. Glória a Deus. Esperar uns minutinhos o pessoal entrar. Aleluia. Shalom, bom dia, Raquel. Bem, ontem nós começamos a primeira aula desse módulo sobre o tabernáculo. E ontem nós começamos ministrando e falando sobre o tabernáculo, explicando um pouco sobre o tabernáculo, falando por que o Senhor instituiu isso, por que o Senhor quis fazer uma tenda também para ele no meio do deserto, para estar com o povo. Por que o Senhor teve isso e pediu para que fosse feito. Né? Vimos também como é que o Senhor passou para Moisés, levando Moisés para que Moisés visse o tabernáculo do céu, mostrasse para Moisés como o tabernáculo estava sendo feito no céu, como ele era feito no céu. Vimos também as ofertas, né? Cada oferta que o Senhor pediu lá em Êxodo 25 aponta para Jesus e também aponta para os evangelhos. Nós vimos, né, as cores, né, o azul, púrpura, escarlate e o linho, apontando para Jesus e apontando para o evangelho. Também vimos ele pedir as peles, né, para cobrir a pele de cabra, vimos ele pedir a pele de cordeiro com sangue, vimos ele pedir a pele de texugo, para que pudesse estar cobrindo tudo. Vimos a madeira de acácia, né, e aquilo que o povo levava, ouro, bronze e prata, e estava sendo levado lá. Amém? Então nós vimos tudo isso ontem. Vimos cada parte, né, das ofertas simbolizando Jesus, e vimos também as pedras preciosas que eram para ser levadas, que apontava para a tribo de Israel e apontava também para a igreja. E eu falei que nós também, quando Deus pensou no tabernáculo, ele também pensou na igreja. Amém? Glória a Deus. Shalom, Celinha, tudo bem, querida? Glória a Deus. Amém? Então hoje a gente vai começar essa caminhada, né? A entrada do tabernáculo. Amém? Eu queria mostrar para vocês, né? Tentar de um jeito mostrar para vocês. Bem, então eu coloquei no meu computador aqui uma imagem e eu vou tirar o meu celular daqui do suporte, perdão aí, para que você possa olhar aqui, tá bom? Então eu espero que vocês consigam ver a imagem, tá? Eu acho que tá dando para ver a imagem, colocando assim, para que vocês olhem a imagem. Eu quero que vocês notem aí na imagem o poste, como esse poste era colocado, está vendo? O poste, eles eram amarrados, tinha a base embaixo, em cima havia o pano, o linho fino entre um poste e outro, a corda que amarrava e a entrada, aquela porta ali, aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui era a entrada. Amém? Vocês estão conseguindo ver? Se estão, fala assim, estamos sim, apóstolo. Amém? Então, ó, aqui é a entrada, aqui eles entravam. Aqui era o poste. Amém? Então eles entravam por aqui, aqui tinha o átrio, aqui era a entrada de novo, para que você entrasse, aqui era propriamente o lugar santo e o santo lugar mais no fundo. Tá vendo essa pele aqui? Olha aqui a pele. Aqui, esse branco era a pele de cabra, tá dando para ver? Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Esse branco, eu tô... Aqui. Esse branco aqui era a pele de cabra. Esse vermelho de cordeiro.
tingido de vermelho, e aqui era a pele de texugo, que era a pele que era feia. Lembra que a gente falou de Jesus? Aqui eram as cores. Aqui não está aparecendo bem as cores, mas aqui eram os panos púrpura, escarlate e azul. Aqui era a entrada. Aqui era a base. Tá vendo? Esses são os postes. Então era o poste com base de bronze, a base em cima de prata. Essa corda era de pelo de cabra e havia aqui esse que ficava aqui embaixo, esse pequeno gancho aqui que entrava aqui, ficava aqui embaixo, tá bom? Então quando entrava por aqui, você via o altar de sacrifício, a bacia de bronze, aqui os animais, aqui os sacerdotes. Bem? Deu para ver bem, queridos? Deu para você ver? Espero que sim, amém? Para que você possa entender um pouquinho ali do que eu vou falar hoje, tá bom? Deixa eu pôr aqui de novo o meu celular. A gente fazer para dar aula tem que se fazer arte, amém? Glória a Deus, espero que você tenha visto e tenha entendido como era, amém? Então, eu mostrei para vocês a entrada, a porta de entrada. Essa porta de entrada era bem alto, era bem alto. A medida fica entre 2,5 metros e 3 metros de altura. E como é que era feito? Para se entrar, quando chegava na porta, havia na porta os panos. Por quê? Porque todo o muro, toda a parede que envolvia, ela tinha o poste e tinha o pano de linho, que ficava esticado entre os dois postes. E era bem alto. Então quando se chegava para entrar, na porta de entrada havia os panos, que era o pano azul, o pano de escarlate e o pano púrpura. Era a entrada. E havia toda ela com linho fino. Amém? Toda ela com linho fino e os postes. Está dando para entender o que eu estou dizendo? Tá? Por que tinha isso? Porque tudo isso apontava para Jesus. Lembra que o tabernáculo aponta para Jesus. Todo o tempo o tabernáculo está apontando para Jesus. Quando chegava na porta, essa porta era a entrada para um caminho que levava até o Santo dos Santos, você entende? Então eles entravam por aquela porta, aí tinha o altar, que a gente vai estudar também, havia a bacia, que a gente também vai ver, como eu mostrei para vocês, aí entrava no santo lugar e entrava no Santo dos Santos. Havia um trajeto até chegar lá, consegue entender? Entrava-se no átrio onde ficava o povão, a galera que levava as ofertas, levava tal, no átrio onde havia o altar e a bacia. Amém? Depois, onde entrava o sacerdote, que era o lugar santo, onde havia a mesa da propiciação, onde havia a menorá, onde havia o altar de incenso. E por último, era o lugar, o Santo dos Santos, onde tinha apenas a arca da aliança, que entrava o sacerdote, ou o sumo sacerdote, uma vez por ano. Amém? Então, havia um caminho a ser traçado. Por isso que essa primeira porta, a porta de entrada do tabernáculo, era chamada, onde havia aqueles panos coloridos, era chamada de o caminho. Aquela porta era chamada de o caminho. Amém? Então por quê? Porque havia toda essa caminhada até lá. Bem, e aí você vai estudar. A gente vai ver também, mais para frente, a porta de entrada para entrar no santo, no lugar santo, onde havia colunas, onde havia as tábuas, tal. A gente vai entender isso lá. Essa porta, para entrar no lugar santo, precisava o sacerdote estar vivendo a verdade diante do Senhor. Estar vivendo o Senhor em verdade. Não podia haver mentira nele, porque se ele entrasse ali com mentira, o fogo do Senhor o consumia. Então ele tinha que estar vivendo a verdade. Por isso que essa segunda porta se chamava Porta da Verdade. E a cortina que separava o lugar santo do santo lugar onde havia a arca, essa cortina era chamada Cortina da Vida.
Por quê? Porque o sumo sacerdote entrava lá para apresentar o sangue do cordeiro sobre a arca da aliança, sobre o propiciatório da arca. E quando ele fazia isso, ele trazia vida sobre Israel. Então, as portas do tabernáculo era o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que você já ouviu essa frase de Jesus dizendo isso. Por isso que Jesus fala para os judeus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O que ele está ensinando ali? Quando ele fala isso, desculpa, para a nossa cabeça ocidental, né, a gente que não é judeu, quando a nossa cabeça a gente imagina Jesus falando do caminho, caminhada, da verdade, contar a verdade, nunca mentira, e a vida contra a morte. Na verdade, quando ele fala isso para os judeus, ele está apontando a vida dele e dizendo que ele é o tabernáculo. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando ele fala isso, os judeus, os fariseus entendem perfeitamente que Jesus está dizendo sobre o tabernáculo. Por isso que ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando vem ao Pai é porque tem que andar por ele. Vem passar por mim. Ele não fala ninguém vai ao Pai, apontando para outra. Ele fala, ninguém vem ao Pai, é através dele. Porque ele é o tabernáculo. Então a porta do tabernáculo, já na entrada do tabernáculo, aponta para isso. Aponta para Jesus. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aponta para Jesus. A entrada. Por isso que a porta da entrada, onde a porta que é o caminho, ela tem o pano azul, o pano escarlate e o pano púrpura, que aponta, e ela é toda cheia do linho, porque aponta para o Evangelho, aponta para Jesus, Jesus como Rei, Jesus como Salvador, Jesus como Filho do Homem, Jesus como Redentor. Amém? Então aponta para Jesus. E é isso que a gente tem que ter e receber do Senhor, essa verdade para dentro de nós. Amém? Hoje, nós somos o tabernáculo. Hoje somos nós. O Senhor habita em nós. Nós somos. Por isso que o tabernáculo ele é todo envolvido, como eu mostrei a imagem para vocês, ele era todo envolvido com linho fino. Amém? Por quê? Porque havia toda essa construção do linho fino. Que o linho fino fala daquilo que é do homem, fala do homem perfeito quando aponta para Jesus, mas fala daquilo que é humano, daquilo que Jesus veio em carne. Amém? Então o tabernáculo aponta para nós também. Eu e você somos tabernáculo de Jesus hoje. Hoje eu e você somos tabernáculo do Senhor. O Senhor habita em nós. A glória de Deus está em nós. Amém? Da mesma forma que o tabernáculo era. Quando o Senhor ensina o tabernáculo para Moisés, ele ensina a Moisés o tabernáculo de dentro para fora. E é a mesma coisa que o Senhor faz com a gente. Ele muda, ele transforma a nossa vida de dentro para fora. Então o tabernáculo ele tinha essa visão de transformação. Nós estamos estudando o tabernáculo de fora para dentro, que fica mais fácil. Amém? Mas você tem que entender quando o Senhor passa o tabernáculo e como deveria ser feito, era de dentro para fora. A glória de Deus acontecia dentro e havia o efeito sobre a vida. A glória de Deus acontece dentro de nós e há um efeito dentro da nossa vida. Amém? Então eu quero que você entenda isso. Quero que você veja essa verdade, olhando para a porta. Quando o judeu entrava, chegava na tenda e ele olhava, ele via Jesus, embora ele não soubesse. Por quê? Porque antes de Jesus, como a gente leu em Hebreus ontem, Hebreus 8:5, eles viam como por sombra, mas hoje a gente vê com substância, hoje a gente vive isso. Amém? Antes eles viam como uma sombra, então eles não tinham noção, eles não viam com perfeição aquilo. Mas hoje o Senhor traz para nós, hoje nós vemos com perfeição, hoje nós entendemos Jesus. Eles não entendiam, eles obedeciam, mas eles não viam, não tinham a noção do que aquilo simbolizava e do que aquilo seria. Nós hoje temos pleno entendimento, o Espírito Santo traz a nós a revelação de Jesus no tabernáculo, a revelação de Jesus em minha vida, na sua vida, e como nós somos tabernáculos hoje. Quando o povo olhava, o que eles viam? Eles viam essa parede, toda essa volta, a volta com colunas, a volta com pano de linho, amém? E a porta de entrada. Nós sabemos então, lembrando você, a primeira porta, a porta que entra para o átrio,
era chamado caminho, porque havia um caminho até Deus. A porta que levava ao santo lugar, ao santo lugar era a porta da verdade, porque só o sacerdote que estava vivendo a verdade poderia entrar, e a cortina do Santo dos Santos era chamado de vida. Amém? Por isso, Jesus se declara o caminho, a verdade e a vida. Amém? Quando ele fala isso, todo mundo entende que ele está falando do tabernáculo. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Glória a Deus. Se você está entendendo, fala, apóstolo, estou entendendo o que o senhor está dizendo. Amém? Eu quero colocar uma outra imagem aqui, que eu separei, eu vou pegar você aí de novo para mostrar. Quem está entendendo, por favor, diga um amenzinho aí. Eu vou tirar de novo aqui o meu celular para eu mostrar para vocês outra coisa. Espero que vocês estejam vendo aí. Amém? Isso aqui era o poste. Era o poste aonde se prendia. Então eu quero que você olhe e preste bem atenção aqui. Este poste era de madeira de acácia, tá? Era de madeira de acácia. A base dele aqui embaixo era de bronze. E aqui em cima era de prata. Esses ganchos aqui, ó, do cantinho aqui, não sei se dá para você ver, esse gancho do cantinho aqui também era de prata. Aqui também era prata. Essa corda aqui era a corda feita de pelo de cabra. Amém? E eles colocavam uma estaca. Tá vendo essa estaca aqui? Essa estaca, ela era de bronze e ela ficava meia enterrada e meia fora, onde eles amarravam a corda aqui até aqui. O que nós entendemos quando a gente olha aqui? A madeira de acácia aqui, a madeira de acácia aponta para Jesus. A gente já viu Jesus com um corpo incorruptível. A madeira de acácia é a madeira que não apodrece, ela não deforma. Do jeito que ela é cortada e ela é colocada, ela fica. Então essa madeira, ela aponta para o corpo de Cristo, ou como diz Davi, o corpo do santo que não viu corrupção, então não viu pecado. Aqui é o corpo. Essa base de bronze, nós vimos ontem, bronze fala do sofrimento, daquilo que Jesus sofreu. Por isso que o bronze fica no chão, aonde ele passou, ele viveu na terra, ele veio ao mundo. Amém? Mas ele é o caminho que nos leva à redenção, e prata fala de redenção, por isso que ela fica em cima. A corda de pelo aqui, de cabra, aponta para o pecado, porque lá em Levítico 9, fala que o sacrifício para a remissão de pecado era trazer também uma cabra. Então eles usavam aqui o fio de cabra. Aqui aponta para Jesus, a estaca. Ela fica metade na terra, porque ele morreu, mas fica metade fora, porque ele ressuscitou. Então, quando você olhava para o poste, você via o evangelho. Jesus veio, sofreu por nós, viveu uma vida sem nenhum tipo de corrupção. Vamos ver lá. Jesus veio, sofreu, aqui a base de bronze. Ele veio, viveu uma vida sem corrupção, a madeira de acácia. Ele foi feito nossa redenção, aqui a prata. O nosso pecado foi pago por ele. E ele morreu, metade dentro da terra, mas ele ressuscitou, metade fora da terra. Quando se olhava para o poste já na entrada, o poste que estava em toda a volta, deixa eu mostrar para você, em toda a volta, opa, aqui, em toda a volta, tá vendo? Olha, em toda a volta aqui, toda essa volta, tomara que vocês estejam vendo, havia os postes, amém? Todo poste havia aqui em volta. Esse aqui é o pano, certo? Esse pano era de linho. Então eu quero que você entenda que quando eles chegavam aqui para entrar, aquela entrada, o que acontecia? Eles olhando aqui, eles já viam o evangelho. Lembra que aqui esse pano púrpura, azul e escarlate, mas o linho fala do evangelho. Amém? Glória a Deus. Espero que você esteja entendendo, né?
Estou tentando dar um jeito aqui para você poder visualizar. Eu sei que se você entrar na internet, se você ficar em dúvida, entra na internet, lá no Google, coloca tabernáculo e você vai ver várias imagens para você poder entender. O que eu quero que você tenha em mente é o poste, já a entrada do poste, lá a entrada do tabernáculo, o poste, já mostrava Jesus. A base de bronze, exatamente, a base de bronze, porque bronze fala do sofrimento. Amém? Fala do sofrimento, daquilo que ele viveu, daquilo que ele passou, daquilo que ele obedeceu também. Lembra que eu falei para vocês que bronze também aponta para obediência e desobediência. Quando você desobedece, o céu se torna bronze. Amém? Mas se você obedece, você está obedecendo, o teu sofrimento é aliviado. Então bronze aponta para isso. Amém? O bronze aponta para essa verdade. Tá? Então deixa eu explicar uma coisa para você. Quando o poste está com base de bronze, está falando de Jesus, que ele veio, habitou aqui, sofreu. Amém? Mas aí quando fala da madeira, da acácia, está falando que ele viveu, mas não viu corrupção. Não houve nele pecado. E por isso ele foi feito nossa redenção. O topo fala da redenção. Amém? A prata que estava no topo fala da redenção. Então, nós somos, quando você olhar para aquele poste, está falando de Jesus. E a corda, eu marquei aqui, é Levítico, deixa eu ver onde que eu marquei. Eu marquei o Levítico 9:3. 9:3. Levítico 9:3 diz assim, que era para levar oferta de perdão. Amém? Quando se fazia uma oferta de perdão, se levava um cabrito. Amém? Então, quando a gente olha, a corda era feita de pelo de cabra, de cabrito, porque apontava para o pecado. E a estaca, ela ficava metade dentro da terra e metade fora. Por quê? Porque Jesus tinha morrido, então metade dentro da terra, mas ele também ele ressuscitou, então metade fora. Amém? Isso aponta para ele, aponta para o sofrimento, mas aponta para a vitória. Então quando a gente fala essa verdade, quando a gente olha para o tabernáculo, a entrada do tabernáculo, essa verdade tem que estar dentro de nós. Temos esse entendimento daquilo que o Senhor está trazendo para a minha vida e para a tua vida. Mostrando Jesus. Que nós possamos olhar Jesus dessa forma. Eu quero que você tenha isto, amém? Que você... Deixa eu ver para responder os postes cercavam todo o tabernáculo. Então, todos os lados ele viu o evangelho. É isso? Exatamente isso. Os postes estavam todas as voltas, né? É o que eu mostrei. Estava toda a volta. O que eles faziam? Eles colocavam os postes e entre um poste e outro se esticava a cortina de linho. Colocava o pano de linho fino. Amém? Colocava o pano de linho entre dois postes e iam formando assim, e fechando toda a volta do tabernáculo. Nós vamos ver depois como se fazia o tabernáculo em si, onde era a sala, onde havia o santo lugar e o santo dos santos. Ali não havia cortinas, ali era tábuas de encaixe, se fechava toda com tábua. Amém? Então, eu quero que você tenha isso dentro do teu coração, entenda Jesus. Nós hoje somos os tabernáculos do Senhor? Claro que sim. Amém? A glória de Deus está em nós. Amém? A glória do Senhor está na minha vida, na tua vida. Hoje nós somos a carne, a nossa parte humana, carnal. Esse é o linho fino que nos envolve. Amém? Esse é o linho fino que envolve a nossa vida. O que nós temos dentro de nós, a nossa alma. Bem, então eu quero que você entenda primeiro o átrio. Vamos lá, vamos falar do átrio. Quando se entrava, havia o átrio. E nós vamos ver cada peça desse átrio. O que acontecia ali. Mas hoje, eu quero apenas trazer para você, quem está olhando para o tabernáculo de fora, sem entrar ainda. A gente vê o evangelho ali. A gente vê o Senhor ali. A morte, a vida. Sabe o que eu acho tremendo e maravilhoso? Eu acho que isso é o mais impactante que pode haver na minha vida e na tua vida. É olharmos ali e vermos Jesus. E entender todo o sacrifício, o amor e tudo que o Senhor faz para estar junto conosco. Apontando para Jesus. Trazendo isso para a tua vida.
O desejo de Deus de estar próximo de nós. O desejo do coração do Senhor de vir e estar perto de mim e perto de você. Amém? Quando as pessoas entravam ali, a primeira coisa que eles viam, passando pela porta, a primeira coisa que eles viam é o altar de sacrifício. Amém? Era o altar de sacrifício, aonde era levado o cordeiro para ser sacrificado. Havia todo um ritual que era feito, havia toda uma maneira de se fazer. Não era simplesmente chegar lá e dar na mão do sacerdote, não. O sacerdote tinha que pegar o cordeiro, né? Esse cordeiro já deveria ter sido examinado por aquela família, porque se levava por família. Então, já deveria ter sido examinado durante 3 dias. Para quê? Para que o cordeiro não tivesse defeito. Era levado o cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito. Então o que se fazia? Olhava o cordeiro, examinava o cordeiro durante 3 dias. Durante 3 dias. Se ele não tivesse tido nenhum problema, se ele não era cego, se ele não era manco, se ele não tinha nenhum tipo de diarreia ou qualquer doença, aí se levava para o sacerdote. O que o sacerdote fazia? Bem, ele pegava o cordeiro, ele cortava a garganta do cordeiro aqui e colocava um balde embaixo, para que todo o sangue caísse naquele balde. Quando o sangue caía ali no balde, depois disso ele pegava o cordeiro e ele colocava o cordeiro no altar. O cordeiro não era aberto, lembra que ele não estava fazendo um churrasco, amém? Era um sacrifício, então ele era colocado o cordeiro lá em cima do altar. Como que fazia? Presta atenção, aquele sangue que foi tirado, ele era aspergido sobre a família vinha até o sacerdote, e o sacerdote abençoava, dizendo que o Senhor libertava e perdoava dos pecados, e aspergia, jogava neles o sangue, aspergia sobre eles o sangue, jogando sobre eles o sangue. Amém? Então eles recebiam aquilo, eles saíam de lá com o rosto, o corpo, né, respingado de sangue. Isso mostrava que eles estavam sendo perdoados. E o sacrifício ficava lá, o cordeiro ficava lá, até virar pó. Amém? Ficava ali, sabe aquela carne que você deixa e vai ficando até ela virar carvão, quando ela virava pó? Era exatamente isso que acontecia. E aquela fumaça que saía, subia ao Senhor. Amém? Então a Bíblia fala que o Senhor recebia a oferta, que chegava às narinas, ao nariz de Deus a oferta, que subia como cheiro suave diante do Senhor, aquele cheiro do cordeiro, apresentado por aquela família. Amém? Então isso era, o sacerdote fazia, no altar. Aí eu queria falar uma coisa para você, antes da gente continuar. Eu quero ensinar uma coisa para você que outro dia me perguntaram, domingo, me perguntaram e eu expliquei, eu quero explicar de novo uma coisa. Meu celular tá caindo. Quero explicar uma coisa para você. Sabe que quando se levava lá, às vezes a gente tem ideia de ter um sacerdote atendendo todo mundo. Não, irmão. Era muita gente. Então havia muitos sacerdotes que atendiam, havia turnos de sacerdotes que atendiam o povo que levava a oferta. Lógico que no sábado, no Shabat, estava todo mundo lá, porque era um dia mais gente. Mas durante a semana, as pessoas levavam também sacrifícios. Amém? Então o que acontecia? Presta atenção. Quando eu levava o meu cordeiro, eu ia com a minha família. Ia eu, minha esposa, meus filhos, nós vamos levar o cordeiro em sacrifício, em perdão do pecado nosso, da nossa família, tal, que era isso que Deus pedia. O que acontecia então? Eu pegava o meu cordeirinho, ficava 3 dias olhando para ele, tá bonitinho, tá legal, vou levar. Amém? Quando eu chegava lá, o sacerdote tinha também que estar preparado. Preparado como? Tinha que ser um homem temente a Deus, tinha que ter um sacerdote. Por quê? Porque o papel do sacerdote é interceder a Deus pelo homem. Amém? O sacerdote, e até hoje é assim, né? Sacerdote é aquele que intercede a Deus pelo homem. Ele intercede,
ele ouve o homem e leva até Deus, e ele ouve Deus e traz até o homem. Esse é o papel do sacerdote. Amém? Então, quando eu levava, eu queria que um sacerdote que tivesse uma vida com Deus, que eu conhecesse, soubesse quem era. Amém? Por quê? Porque aquele sacerdote, ele ia interceder a Deus por mim, ele ia também ser instrumento de Deus para aspergir a bênção dele sobre a minha vida. Amém? Porque a partir do momento que o sacerdote estava jogando aquele sangue, aspergindo, aquilo que o sacerdote estava vivendo, ele também liberava sobre a minha vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, o que eles faziam? Eles procuravam aqueles sacerdotes que eles conheciam e que sabiam que iriam ministrar com graça e com sabedoria, com entendimento e verdade sobre a vida deles. Eu não ia dar para qualquer um. Amém? Então eu entendi o que estava acontecendo. Então eu procurava aquele sacerdote. Toda vez que eu levava, eu falava, olha, aquele sacerdote ali, toda vez que eu venho, ele abençoa. Eu sei que ele é homem de Deus. Então eu levava para ele. Certo? E aí esse sacerdote apresentava essa oferta, jogava e aspergia o sangue sobre a minha família, ele cobria a minha família, ele abençoava a minha família, ele intercedia pela minha família, então eu ia embora. Quando Deus viu isso, o que Deus começou e Deus fez? Deus instituiu algo. Primeiro, Deus pediu dízimo. O que era o dízimo? Dízimo era 10% de tudo que eles colhiam, ou de tudo que eles recebiam. Então Deus fala que, preste atenção, que os 10% era para ser trazido como dízimo ao tabernáculo, dízimo à casa do Senhor. Para quê? Para que os sacerdotes tivessem sustento. Amém? Então, o que o dízimo fazia? O dízimo dentro da casa do tesouro, ele abençoava os sacerdotes. Entende? Apóstolo, e a oferta? As ofertas eram trazidas, bem, para serem sacrificadas ali, as ofertas eram dadas. Quando o tabernáculo precisava, ou o templo precisava de uma oferta especial para alguma coisa, fosse para uma reforma, fosse para fazer alguma coisa, fosse para resolver alguma coisa, amém? Precisava de dinheiro, o que eles faziam? Eles pediam uma oferta especial ao povo. Lembra que nós estamos estudando aí Deus pedindo uma oferta especial ao povo para a construção do tabernáculo. E você vai ver várias vezes Moisés pedindo ofertas especiais que eles traziam. Então dízimo era 10%. Para quê? Para manter os sacerdotes, porque os sacerdotes não trabalhavam, eles trabalhavam no templo, trabalhavam no tabernáculo. E eles tinham família, eram casados, tinham família. Então o dinheiro, a oferta que era dada, era repartida entre eles. Está entendendo? Então os sacerdotes, o dízimo era para sustentá-los. A oferta era para sustento do templo ou do tabernáculo. Amém? Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Aí Deus instituiu uma coisa chamada primícia. O que é a primícia? Primícia era uma oferta especial para o sacerdote. Qual o sacerdote? O sacerdote que pegava o meu cordeirinho, que apresentava, aquele sacerdote que eu levava o meu cordeiro e ele intercedia a Deus por mim. Aquele sacerdote que cobria a minha vida quando jogava o sangue, aspergia o sangue do cordeiro em mim, me abençoava, a minha família, cobria a minha vida. Aquele sacerdote que eu via especial, aquele homem que intercedia por mim, eu tinha que dar uma oferta. Qual era a oferta? A oferta de primícia. Essa oferta de primícia era uma oferta de honra e gratidão. Então eu quero explicar uma coisa para você. A oferta de primícia é uma oferta de honra e gratidão. O próprio apóstolo Paulo explica isso e ele fala que a oferta de primícia santifica o dízimo. Então ele está dizendo que a primícia era tão importante que santificava o dízimo. Consegue entender? Então vou lá. O que fazia o dízimo? Primeiro, qual era a função do dízimo? Abençoar o sacerdote. Abençoava a casa, os sacerdotes que trabalhavam lá.
Amém? E o que o dízimo me abençoa? Ele abençoa os 90% que fica comigo. O gafanhoto não come. Amém? Então, quando eu dou dízimo, os 90 que fica comigo não vai perder. O gafanhoto não vai comer. Eu não vou gastar com bobagem. Aqueles 90, Deus vai abençoar. Quando eu dou uma oferta na casa de Deus, eu vou ofertar na casa do Senhor, aquilo que eu dou, eu estou semeando. E aquilo que eu semeio, eu tenho direito de colheita e eu colho muito mais. Então, se eu semeio 1, eu vou colher 100 e muito mais que isso, certo? Então, a oferta, quando eu dou, ela traz consigo a multiplicação. Então, deixa eu explicar. Dízimo não multiplica nada. Ele só conserva, ele preserva dos gafanhotos. A oferta, ela traz multiplicação. Por isso que o dízimo é um mandamento. Dá 10%. Por quê? Para que haja sustento. Para quem? Para os sacerdotes. A oferta, para que era? A oferta era para que eu pudesse semear. E aí trazia o quê? Trazia a multiplicação. Então, é certo eu ofertar e esperar colher? Claro que sim, isso é bíblico. A oferta ela é semente. Preste atenção, dízimo não é semente. Dízimo é obrigação, é mandamento. Oferta é semente. Então, oferta dá multiplicação. Dízimo não multiplica. E a primícia. A primícia tem o nome primícia porque era o primeiro. Então o que fazia? Eu tinha o meu campo e chegou o momento da colheita. O que eu ia fazer? O primeiro dia de colheita, o primeiro dia da minha colheita, eu ia colher o primeiro dia, esse era a minha primícia. Eu ia levar a minha primícia para o sacerdote. Era uma oferta especial. O que era essa oferta especial? Eu ia dar para todos os sacerdotes? Não. Eu ia levar para aquele sacerdote. A minha primícia era para o sacerdote, que intercedia por mim, que cobria a minha vida, que guardava a minha casa, que me abençoava. Aquele sacerdote recebia a minha primícia. Essa oferta de primícia é uma oferta diferente das outras. Por quê? Porque ela é uma oferta de honra e gratidão. E aí, a oferta de primícia, ela traz consigo uma coisa: milagre. Milagre. Então eu quero que você entenda isso. Uma oferta que eu dou na igreja, ela traz multiplicação para a minha vida. Agora, a oferta de primícia, ela abre portas para milagre. Apóstolo, mas a oferta que eu dei não vai trazer milagre? Claro que sim, meu irmão. Vai multiplicar, vai fazer você viver. E lógico, a multiplicação é um milagre. Mas a oferta de honra e gratidão, a primícia, ela abre os céus de uma maneira diferente. Porque honra e gratidão faz algo diferente. Abre os céus de uma maneira diferente. Por isso que Paulo dizia isso. E ele falava que a primícia santificava o dízimo. O que eu quero que você entenda aqui é que esse entendimento foi roubado da igreja. Foi roubado da igreja. Hoje se ensina na igreja que tem que se dar o dízimo, porque a igreja precisa pagar a conta das luz, a conta da água, o aluguel, precisa ter o seu dízimo. Não, irmão. Aí eu estou explicando a palavra, não estou questionando o ensinamento de ninguém. Se a tua igreja ensina assim, aleluia, fique debaixo dessa cobertura, honre o teu pastor. Eu estou explicando o que a palavra de Deus diz sobre dízimo, oferta e primícia. Amém? Então o dízimo era para o sacerdote, oferta era para a igreja, e a primícia era para aquele sacerdote que tem orado e coberto a tua vida. Amém? Então eu quero que você entenda isso. Isso foi roubado da igreja? Foi. Infelizmente foi. Então hoje nós damos o dízimo, e tem muita gente que só dá o dízimo e acha que está muito bom. Tudo bem, irmão, você só quer dar o dízimo? Ótimo, os 90 que ficou na tua mão, vai ser guardado. Eu quero dar oferta. Glória a Deus, dê oferta. Dê oferta, vai ter multiplicação. Eu quero dar primícia. Tudo bem, como que a gente faz a primícia hoje? Como que se dá uma primícia hoje? Pegue o que você ganha durante o mês, seu salário que você ganha, divide por 30 o mês todo. E você vai descobrir o quanto você ganha num dia. Esse um dia é a sua primícia. E você dá para aquele sacerdote que tem coberto a tua vida, que tem ensinado, que tem guardado, abençoado você. Esse recebe a sua primícia.
Isso é um ensinamento, é um conselho que eu estou te dando. Amém? Eu não estou aqui fazendo isso ou pregando contra a sua doutrina ou o seu ensinamento, não é nada disso. Eu estou mostrando o que a palavra de Deus diz. Não quero que você saia, pastor, está tudo errado. Não. Cada igreja tem a sua visão, cada igreja anda conforme o seu ensinamento. Eu estou mostrando para você o que a palavra de Deus diz. Amém? Eu conheço pouquíssimas igrejas que vivem essa verdade. Amém? Eu quero aqui dizer e contar, né, sobre primícia. Amém? Eu conheço, eu sei muitos testemunhos, eu vivo isso. Eu sei quantas pessoas vêm e diziam, ou ofertam, ou trazem primícias, primiciam é o verbo, primiciam sobre a minha vida e a vida da Silvana. E eu vejo quantas pessoas são abençoadas com isso. Ah, porque eu sou especial? Não, querido, porque segue um princípio. Quando eu honro o princípio me honra. Amém? E eu louvo a Deus por isso. E eu louvo a Deus por esse entendimento. Amém? Eu quero aqui dizer, uma igreja que eu conheço que vive isso integralmente é a igreja do pastor Éder Gregório. O pastor Éder Gregório é de Mato Grosso. A igreja dele, a igreja Brado dos Leões, eles vivem essa verdade. É uma das igrejas que eu conheci que vivem isso. Todo dízimo que a igreja arrecada, isso vai para a vida dos sacerdotes. Todo que eles precisam, e eles estão construindo um templo, está ficando lindo, o que eles fazem? Eles levantam ofertas na igreja. E a oferta abençoa o lugar, e as ofertas, amém? E as primícias, o povo dá para os sacerdotes. Isso é a verdade do evangelho. Ah, apóstolo, mas a minha igreja faz assim, está errado. Não, está debaixo daquela doutrina, daquela visão. Então louvado seja Deus. Não quero que você crie confusão na sua igreja. Eu só quero que você entenda. Por que eu estou falando tudo isso? Para que você entenda o papel do sacerdote na hora da oferta. Nós estamos numa aula, então eu quero que você entenda essa verdade. Entenda o que o sacerdote vivia. Não dá para eu falar de tabernáculo sem falar do sacerdote. Sem falar de uma vida reta. Amém? Por isso que você agora vai entender por que os filhos de Arão morreram. Por levar fogo estranho. Porque a vida do sacerdote tinha que ser uma vida íntegra. Porque ele intercedia. Amém? Porque ele tinha essa visão. Amém? Então isso tem que ser gerado no meu coração, no seu coração. Sacerdote tinha que ter uma visão de pai. Amém? Tinha que ter um coração de pai. Um pai intercede por um filho. O pai não vê, ele não vê só o erro do filho, ele vê o filho. Ele vai ajudar o filho a sair do erro. Por isso que o sacerdote tem que ter visão de pai. Amém? Tem que ter uma visão de pai. Aí eu vou falar uma coisa para você. Por que que Arão foi sacerdote? Foi ser a família dele, ele e a família dele foi ser a família sacerdotal e não Moisés. Quando você olha o texto, você entende que Moisés era o cara que tinha que ser o intercessor, que ia fazer, que ia entrar, certo? Por que ele não foi? Por que Deus escolheu Arão? Nunca parou para pensar isso? Você vai dizer, porque Moisés era o profeta. Não, querido. Por uma coisa. Moisés não tinha coração de pai, como Arão tinha. Para mim, Arão é um dos personagens bíblicos, um dos patriarcas bíblicos mais injustiçados. Porque toda vez que se fala de Arão, compara Arão ao bezerro de ouro, porque ele se deixou levar pelo bezerro de ouro, pelo povo. Amém? Arão era pai. Arão intercedia pelo povo como pai. Moisés não. Moisés nunca teve referência de pai. Lembra que Moisés foi criado por mulheres. Bem? E ele foi criado por mulheres, ele não tinha referência de pai. Tanto é que quando você lê a palavra de Deus, você vê que Moisés teve 2 filhos e os 2 filhos não foram criados com ele. Quem criou foi Zípora. Sabe onde Zípora criou os filhos de Moisés? Do lado de Jetro, pai dela. Quem criou os filhos de Moisés foi Jetro, não foi Moisés. Moisés não tinha uma noção de paternidade. Aí você vai dizer para mim, e Josué? Moisés treinou e criou criou Josué
para a guerra, para conduzir um povo. Josué via Moisés como líder, não como pai. E Moisés foi um homem tremendo, maravilhoso, poderoso, um homem que viu Deus, um homem que andou com o Senhor, a glória de Deus estava sobre ele, mas ele não sabia lidar com paternidade. Isso mostra também a natureza adâmica em Moisés. Ele era homem, tinha suas fraquezas. Consegue entender? Quando Deus pega Arão e coloca Arão, porque Arão tinha um coração assim. Se você lembrar dos 2 filhos de Arão que morreram, o que acontece naquele dia? Moisés manda que os sacrifícios, que continuassem os sacrifícios. E tinham morrido os 2 filhos. E ele dá uma ordem, Moisés, continue. E o povo tiram os 2 filhos de Arão mortos e levam para fora da tenda, por causa do pecado. Aonde estava Arão? Arão ficou na porta da tenda. Arão tinha que entrar para sacrificar? Tinha, mas ele não entrou. Aí Moisés chega nele para dar uma dura. E Moisés chega e fala, como você desobedeceu e você não entrou? Aí ele fala, e ele responde que ele estava na porta porque os 2 filhos tinham morrido. Ele estava dizendo para Moisés, Moisés, a dor que eu estou sentindo como pai, não dava para entrar para sacrificar. Moisés não entendia isso. Por isso Deus escolhe um sacerdote. Por isso que sacerdote é uma pessoa que tem que ser honrada. Ela tem que ser abençoada. Amém? Ela tem que ter. Eu quero que você entenda essa verdade. A sua cobertura, aquele que ora por você, aquele que cuida de você, ele tem que ser honrado, ele tem que ser abençoado. Não é uma questão. Às vezes eu falo sobre isso, sobre dízimo, oferta e primícia. Às vezes as pessoas pensam e falam assim, mas é tanto dinheiro que eu tenho que dar para a igreja. Não, irmão. Se você crê que aquilo que você está fazendo, honrando um princípio, você vai viver a multiplicação, você vai viver a honra, você vai viver a gratidão, você vai abrir os céus, gafanhotos não tocarão tua vida. O problema é que a gente olha o dinheiro e não olha a bênção. Aquilo que vai vir fruto da meu posicionamento. Por isso que eu estou ensinando você. Eu quero que hoje você tenha esse entendimento. Amém? Que você olhe e veja o sacerdote que está trabalhando dentro do tabernáculo. O sacerdote que trabalha sobre a tua vida. Aquele que tem te abençoado. Sacerdote, o intercessor, aquele que está ali, é o que te abençoa, é o que joga sangue sobre você, é o que te abençoa todos os dias, é o que intercede por você, é o que faz a tua vida. Esse é digno de honra e de gratidão. Hoje aprendemos sobre a entrada, sobre o caminho, a verdade e a vida. Vimos também sobre o poste que aponta para o evangelho, o bronze, a acácia, a redenção, o pecado na corda e a estaca de bronze, metade na terra e metade fora. Também vimos a vida do sacerdote e aquilo que o sacerdote recebia e abençoava. Amanhã nós vamos falar mais sobre o altar, do altar de sacrifício e da bacia de bronze. Amém? Espero que você tenha sido abençoado. Essa aula está aí no Facebook, mas eu já vou colocar ela lá no canal do YouTube, lá no MAC. Amém? Se você não é inscrito lá no MAC, vai lá, se inscreva no nosso canal. Precisamos, estamos numa campanha aí para a gente chegar a 1000. Está faltando pouquinho, quem sabe não é a sua inscrição que vai fazer a gente chegar a 1000. Amém? Espero que você tenha sido abençoado, espero que você tenha recebido do Senhor uma palavra de vida e de poder sobre você. Vamos lá para o grupo agora, nosso grupo no WhatsApp. Se você quer fazer parte do grupo, coloque aí, escreve aí, que eu vou ler depois na sua mensagem aí no chat e eu coloco você no grupo. Coloque seu telefone lá ou coloque o que você quer e eu coloco você no grupo no nosso WhatsApp. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque quando nós olhamos, Senhor Deus, para o tabernáculo, nós vemos Jesus. E só isso, Senhor, alegra o nosso coração e nos abençoa grandemente. Quero te pedir, Pai, abençoa cada um que está assistindo, Pai, cada um que está recebendo essa palavra, que o Senhor fale com eles e ministre sobre a vida deles cada vez mais, que a palavra de hoje, que o ensino de hoje, tenha mexido com o coração dos teus filhos e ativado-os, ó Deus, para honra e gratidão, para louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe
Fique na paz do Altíssimo. Shalom, shalom.